Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayla. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E eu sou a professora Alana. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática aqui com a gente. E aí, estão curiosos para saber o que vamos aprender hoje? Então vamos lá? Vejam aí na telinha qual será o objetivo da nossa aula de hoje, crianças. Leia para nós, professora Alana. Então, o nosso objetivo é ler, escrever e comparar números de até 2 ordens pela compreensão das características do sistema de numeração decimal. Olha só quantas coisas nós vamos aprender hoje. E para iniciar, crianças, nós vamos relembrar um jogo que nós fizemos anteriormente. Será que vocês lembram? Olhem aí na telinha. Vejam só, esse é o quadro numérico. Lembram, crianças? Olha só que legal. Então vejam lá. Alguns números sumiram do quadro numérico. Vocês sabem nos dizer quais são esses números? Observem lá, então vocês já conhecem o quadro numérico, não é mesmo? Vocês já viram aqui com a professora Tayla e com a professora Alana, não é mesmo, professora? Isso mesmo, professora Tayla. Então, vejam só, o nosso quadro numérico, ele inicia lá no número 1 e termina lá no número 100. Nós observamos algumas regularidades nele no jogo, lembram disso? Ah, que legal! Então, vamos ver se vocês lembram quais são essas regularidades. Então, agora, observem lá a cor azul. Qual é o número que vocês acham que está escondido atrás daquela cor azul, crianças? Falem aí para a professora. Ah, muito bem. Então, vejam só. O número que nós temos ali, professora Alana, é o número 55, embaixo da cor azul. Então, o que nós vamos ter que observar? Para descobrir qual é o número que está escondido ali atrás da cor azul. Nós vamos ter que ver a coluna, lembra, professora? Isso mesmo. Olha só que legal. Então, se eu quero descobrir o número que está acima do número 55, observando a coluna, o que nós precisamos observar, crianças? Olha só, alguém falou aí para a professora que pode observar ali a ordem das unidades, que se repete, que o número 5 se repete nas unidades, não é mesmo, professora Alana? Sim. E depois observar as dezenas. Ali eu tenho 5, daí eu tenho 15, então eu tenho uma dezena. No número 25, 2 dezenas, depois 3 dezenas, então a próxima dezena será o? 4 dezenas. Muito bem, então qual é o número que está ali? 45? Uau, muito bem, acertaram, crianças? Ótimo, parabéns, muito bem. Então já relembraram ali uma regularidade, que os números que estão nas colunas, eles estão de 10 em 10, muito bem. Agora observem ali a cor rosa, crianças. Será que vocês sabem dizer para a professora qual é o número que está ali escondido atrás da cor rosa? Vejam só, ele está antes do número 55. Então, nós vamos ter que observar o quê? As linhas, muito bem. Ótimo, então vejam lá, eu vou observar a linha ali que está o número 55. Como que eu posso descobrir qual é o número que está ali? Ótimo, eu sei que nas linhas os números estão de 1 em 1, perfeito, não é mesmo, professora? Isso mesmo. Ótimo, então qual é o número que vem antes do 55? Falem aí em casa para a professora. Ótimo, será que eles acertaram, professora? Eu acho que sim, vamos descobrir. Vamos ver então. 54, muito bem. Ótimo, então nós vimos ali que é 1 a menos, não é mesmo? Ótimo. E agora, crianças, o número, a cor que está ali amarela, crianças. Será que vocês sabem dizer para nós qual é o número que está escondido atrás da cor amarela? Olha só, nós vamos continuar observando o que mesmo, professora? A linha. A linha, muito bem. Então, qual é o número que vem depois do número 55? Será que vocês adivinharam?
56, muito bem, é um a mais, perfeito, crianças. E por último, nós temos ali a cor verde, muito bem. Então, eu quero saber ali qual é o número que está escondido atrás da cor verde. Muito bem, então eu posso observar ali. Se eu tenho como referência ali o número 55, eu vou observar novamente a coluna. Perfeito. Então, será que vocês sabem aí em casa, crianças, qual é o número que está escondido ali? Ótimo, eu sei que na coluna os números aumentam de 10 em 10. Então, 55 mais 10, professora Alana, é? 65. Será? Ótimo, parabéns, crianças! Se vocês acertaram aí em casa, compreenderam algumas regularidades, não é mesmo? Isso mesmo. E agora, nós vamos iniciar um jogo para compreender melhor aqui tudo que nós vimos na aula anterior, não é mesmo, professora? Isso mesmo. Então, olhem lá na telinha de vocês quais serão as regras. Então, o nome do nosso jogo é Jogo Número Oculto. Então, nós temos os jogadores, serão a professora Thalia e a professora Alana, e nós temos os materiais necessários, que é o quadro numérico, os marcadores e fichas com setas. E leia para nós, professora Alana, as regras do jogo. Cada participante escolhe uma ficha. Nessa ficha existe um número escondido oculto. O participante deverá percorrer as coordenadas da carta e descobrir qual é esse número oculto. Ganha o ponto quem formar o maior número na rodada. Muito bem, crianças. Então, observem ali, nós temos as flechinhas. Então, se nós colocar uma flechinha para cima, nós vamos contar 10 a menos. Se nós colocar uma flechinha para baixo, professora? 10 a mais. Se nós colocarmos uma flechinha para a direita? 1 a mais. E se nós colocarmos uma flechinha para a esquerda? 1 a menos. Não se preocupem, crianças, vocês já vão entender. Então, vejam só, agora vocês vão vir conosco aqui na bancada, que a professora já trouxe aqui o quadro numérico, o nosso material já está aqui na mesa, ok, crianças? Então, podem olhar aqui o nosso quadro numérico. Ótimo, então vejam só, crianças, nós temos aqui já o quadro numérico, aqui nós temos na bancada, nós temos as nossas setinhas e o nosso material com as fichas, vejam só. Muito bem, então vejam só, crianças, como vai acontecer? Nós vamos escolher aqui, crianças, a nossa ficha, ok? E aí, vocês já vão compreender. Então, quer começar, professora? Posso começar. Então, pode escolher essa fichinha. Vou pegar aqui a primeira. Olhem lá, crianças. Nós vamos Qual foi o iniciar número? no 18, então. Olha só, eu vou então colocar a o número que estrelinha. a professora Alana tirou foi o 18, que é onde nós vamos iniciar. Muito bem. Aqui. Então, vejam só, a professora Alana, ela vai começar a colocar as flechinhas, as setinhas lá, olhem só, crianças. Agora eu vou uma para o lado, Olhem só, então agora, crianças, vejam só. mais um. Então, vejam só, a professora Alana, ela está colocando aqui, seguindo as coordenadas, ela vai colocar duas flechinhas para a esquerda. Se ela está colocando duas flechinhas para a esquerda, nós estamos... Diminuindo um. Isso mesmo, então aqui nós iniciamos no número 18. Número 18 menos 1 é número 17, muito bem. 17 menos 1, 16, ótimo. Perfeito. E agora, professora? Agora nós vamos para baixo com 10 a mais, que é aqui Olha, no 26. muito bem. Lembram só, crianças, Depois então? do 26, nós vamos para o lado esquerdo com 1 a menos. E vamos terminar aqui em 10 a mais para baixo no 35. Ótimo. Então, vejam só as coordenadas, crianças, que nós seguimos. Nós viemos 2 para a esquerda, 1 para baixo, 1 para a esquerda e 1 para baixo. Lembram só? Então, observando o quadro numérico e as regularidades, nós sabemos aqui que se eu vim para a esquerda, eu vou diminuir 1, é menos 1. Para baixo, aqui na coluna, ele aumenta de 10 em 10, não é mesmo? Aqui, se eu tiver um número como referência, vai ser aqui na linha de 1 em 1. E aqui, para baixo, de 10 em 10. Ok, crianças? Muito bem. Então,
O número oculto que a professora Alana encontrou foi o número 35. Conhecem, crianças? Olha só, o número 35, ele é composto por 3 dezenas e 5 unidades. Ok? Ótimo. Então, mas será que a professora Alana acertou, crianças? Vamos ver lá. A professora mostra ali. Vejam só. Acertou, professora! Parabéns! Obrigada! Ótimo. O número 35 era o nosso número oculto. Muito bem, então agora é a vez da professora Tayla, ok? Então vejam só, a professora vai escolher uma ficha e o número que saiu para a professora Tayla foi o número 85, crianças, vejam só. 85, o meu número 85, observem, ele é composto de 8 dezenas e 5 unidades, não é mesmo? Ótimo, então agora a professora vai colocar ele aqui na bancada e vou marcar ele aqui no meu quadro, ok? Então o número aqui é 85, muito bem. Olha só as coordenadas que a professora vai ter que colocar. Então a professora vai colocar uma flechinha para cima. Mas se a professora está aqui, colocou uma flechinha para cima, o que aconteceu? Eu diminuí 10. 85 menos 10 é igual a 75. Muito bem. Ótimo. Minha próxima coordenada, crianças, vejam só. A professora vai colocar aqui para a direita. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai aumentar 1. Muito bem, aqui na linha. Vai continuar aqui na mesma linha de 75. Então, para a direita, ele vai aumentar 1. Então, aqui eu tenho qual é esse número, crianças? Isso, muito bem, é o número 76. Ótimo! E agora, vou colocar mais uma flechinha aqui para a direita. O que aconteceu com o número agora? Marquei o número 77. Muito bem! O número 77... Do 76 para o 77, aumentou 1. Muito bem. Agora a professora vai colocar uma flechinha aqui, para baixo. Então, vejam só, crianças. Se eu estava no número 77 e coloquei uma flechinha para baixo, o que aconteceu com o meu número? Isso mesmo, ele aumentou 10, porque agora eu estou observando aqui a coluna, não é mesmo? Ótimo! E, por último, a professora vai colocar mais uma flechinha aqui, crianças, para a direita. O número que nós temos de referência é sempre o número anterior. Então, se eu estava no número 87, coloquei uma flechinha aqui no número 88, ele aumentou 1, não é mesmo? Ótimo, então, o número oculto que a professora Tayla encontrou foi o número 88. Muito bem, o número 88, ele tem 2 algarismos iguais, não é mesmo? O 8 e o 8. O que diferencia o valor dele? Isso, é a posição que ele ocupa. Esse 8 aqui, ele ocupa a ordem das dezenas. E esse 8 aqui, ele ocupa a ordem das unidades. Perfeito, crianças. E agora, quem será que ganhou o jogo? Mostra aqui, professora. Antes vamos ver se a professora Tayla acertou, não é mesmo? Olha só, a professora Tayla também acertou. Professora, coloque seu número aqui ao lado para as crianças observarem. Então, a professora Tayla encontrou o número oculto 88. E a professora Alana? Número oculto 35. Muito bem, crianças. Lembram que ganha o jogo quem acertar, né? Todas as setinhas ali, colocar na coordenada correta e quem encontrar o maior número, não é mesmo? E aí, quem ganhou então? Foi a professora Tayla ou foi a professora Alana? Olha, lembrem-se que a professora Alana encontrou o número 35 e a professora Tayla encontrou o número 88. Qual deles é maior, crianças? Ótimo! Então, o número maior é o 88. Parabéns! Então, quem ganhou essa rodada foi a
a professora Tayla. Ótimo, então se você está torcendo para mim, ok, continue na torcida, crianças. Vamos continuar então, crianças? Muito bem, então vamos lá. A professora, agora nós vamos tirar as flechinhas. Vamos lá, professora? Bem rapidinho aqui. Ótimo, crianças. Vejam só, para a nossa próxima rodada. Muito bem, professora Lana. Está empolgada, professora, para ganhar? Sim. Ótimo, então vamos para a próxima rodada, Então, crianças. Então agora a professora Lana vai escolher outra cartinha, crianças. Pode Então começar, agora eu vou professora. pegar essa. Ok. Começa. Qual é o número? Vamos começar no 24. Aí, nós vamos descer, que aumenta 10. Aí, mais uma vez, vamos parar no 44. Aí, nós vamos para o lado direito, que aumenta mais 1, 45. Vamos para o 46. E para o 47, que é a nossa última flechinha. Muito bem, E termina crianças. Então, observem lá. O que aconteceu com as flechinhas que a professora Lana colocou? Observem, ela iniciou aqui no novo número 24. Se ela desceu aqui na coluna, aumentou 10. Muito bem. Ela desceu novamente, aumentou mais 10. Ótimo. Aí ela parou aqui, aí ela veio para a direita, vejam. 3 flechinhas para a direita. Então, nós vamos observar a linha. O que aconteceu aqui com os números? Eles aumentaram 1, viram só? 44, 45, 46, 47. Ótimo. Será que a professora Lana acertou, crianças? Mostra lá, Vamos professora. descobrir se 47 é o nosso número oculto. É o 47 mesmo, crianças, nosso número oculto. Muito bem, então agora é a vez da professora Tayla. Então vejam só, vou pegar aqui a minha flechinha, crianças. Vejam só, então a minha flechinha eu vou iniciar no número 64. Então já vou colocar minha estrelinha ali, crianças. Ótimo, professora, olha só. E vou seguir as coordenadas. Vou 2 vezes para baixo e 3 vezes para a esquerda agora. Vamos ver então? Muito bem. Então vejam só, crianças. Olhem só. Então a professora vai colocar 2 flechinhas para baixo. Muito bem, vejam o que aconteceu aqui quando a professora colocou 2 flechinhas para baixo. O número, ele aumentou. Eu estava no 64, ele aumentou 10. Foi para o 74 e aumentou mais 10 e foi para o 84, crianças. Muito bem. Opa, saiu ali a minha flechinha que a professora quer que vocês observem o número. Muito bem. Agora a professora vai colocar as flechinhas para a esquerda. O meu número de referência é 84. Então, se eu vir uma vez aqui, ele vai... O que aconteceu agora? Diminuiu 1. Vejam, do 84 eu fui para o 83. Mais uma flechinha, professora. Olhem só. Do 83 para o 82, ele diminuiu 1 novamente. E agora, do 82 para o 81. Muito bem. Conseguiram observar, crianças? Muito bem. Então, o número oculto que nós encontramos agora foi o 81. O 81, crianças, contem aí para a professora. Quantas dezenas o número 81 tem? Isso, muito bem. 8 dezenas, vejam só. E quantas unidades o número 81 tem? Ótimo, 1. Então, o número 81 é composto de 8 dezenas e 1 unidade. Será que a professora Tayla acertou? Vejam só.
Acertei, muito bem. Então, agora observe. Coloque aí lá novamente seu número, professora. Vejam só, a professora Tayla encontrou o número 81 e a professora Alana encontrou o número 47. E agora, quem ganhou essa rodada, crianças? A professora Tayla ganhou de volta. Olha, será? Isso mesmo, a professora Tayla ganhou novamente. Por quê, crianças? Porque o número 81, ele é maior que o 47. O número 47, ele é composto de 4 dezenas e 7 unidades. E o número 81 é composto de 8 dezenas e 1 unidade. Muito bem, então a professora Tayla ganhou novamente, crianças. Ótimo. Então agora vamos para a nossa última rodada, crianças, ok? Muito bem. Então vamos lá tirar rapidinho, professora, as nossas flechinhas. Rapidinho, rapidinho. Muito bem, crianças. Professora Alana, será que você vai ganhar agora? Vamos descobrir, professora Tayla. Ótimo, Mas eu acho que vou. Muito bem. Então, vamos ver aqui, crianças. Perfeito. Então, vamos lá, professora. Nós temos as duas últimas fichas aqui. Escolha a sua ficha, professora. 76 agora. Nós vamos iniciar no 76. Então, vamos colocar nossa estrelinha aqui no 76. Isso mesmo, crianças. Olhem lá. Vamos um para a direita, que aumentou 1. Do 76 a gente foi para o 77. Aí nós vamos subir, diminuindo 10. Do 77 a gente vai para o 67. Aí depois nós vamos para o lado. Vamos aqui para o 68. Mais um para o lado aqui no 69. Então, aqui no 69 nós marcamos nossa última flechinha. Então, será que o 69 é o nosso número oculto? Será, professora? Mostre para as crianças, então. Isso mesmo, criança. 69 é o nosso número oculto. Ótimo. Então, vamos ver agora qual é o número oculto que a professora Tayla vai encontrar. Olhem aqui, crianças. Muito bem, o 14 ali nós vamos iniciar. Professora, você coloca ali para mim, por favor, a estrela no 14? Então, vamos colocar a estrelinha da professora Tayla aqui no 14. Muito bem. Então, vamos lá. Olhem só aqui as coordenadas que nós vamos ter, crianças. Muito bem. Então, vejam só. Nós vamos uma flechinha para a direita, uma para baixo, uma para a direita, uma para baixo e uma para a direita, ok? Perfeito. Então, vamos seguir lá. Então, vejam, a primeira flechinha, ela vai para a direita. Isso quer dizer que o número vai aumentar 1. Muito bem, que nós continuamos aqui na linha, ok? Perfeito. Então, agora nós vamos uma flechinha para baixo. Então, eu vou para a coluna. O que vai aumentar? O que vai acontecer aqui, então, crianças? Isso, ele vai aumentar 10. Perfeito, crianças. Muito bem. Ótimo. Então, do 15, se eu vim para baixo, aumentou o 10. Que número é esse daqui, crianças? Isso, 25. Perfeito. Agora, a professora vai colocar uma flechinha aqui para a direita novamente. Então, agora nós viemos para a linha. O que aconteceu agora, crianças? Isso mesmo, aumentou 1. Que número é esse que a professora marcou? 26, perfeito. Agora nós vamos um para baixo. Vamos com a nossa flechinha aqui para baixo. Perfeito, crianças. O que aconteceu agora? Isso mesmo, nós posicionamos a nossa flechinha aqui na coluna. Então, na coluna aumentou 10. Que número é esse, crianças? Perfeito, 36. Ótimo. E agora, nossa última flechinha será aqui, para a direita. Então, nós posicionamos ela aqui na linha. Então, o que aconteceu agora? O meu número aumentou 1. Que número é esse, crianças? Isso mesmo, número
37. Perfeito, crianças. Ótimo. Será que a professora encontrou o número oculto? Vamos ver? Opa, deixa a professora fazer assim. Encontrei, professora Alana. Muito bem. Parabéns, professora Então agora, Tayla. vamos ver, mostre aí para eles, professora, o número que você encontrou e eu vou mostrar o meu. Muito bem, a professora Alana, ela encontrou o número 69 e a professora Tayla encontrou o número 37. Observem aqui no quadro numérico inteiro aqui como nós posicionamos as flechinhas, crianças. Quem será que ganhou? Olhem só, aqui a professora Tayla encontrou esse número e a professora Alana encontrou esse número aqui. Quem ganhou então? Quem encontrou um número maior, crianças? Isso mesmo, a professora Alana que encontrou o número 69. Como eu sei que ela fez isso? Porque, olhem, crianças, observem aqui, o número da professora ele está aqui na linha bem acima do número 69. Conseguiram observar? Isso mesmo, enquanto o número da professora Alana ele está bem aqui embaixo. Então, conforme os números vão aumentando, eles vão descendo aqui as linhas. Conseguiram observar? Muito bem. Então, quem ganhou mesmo agora, a professora Alana? Ganhou a rodada, professora. Ganhamos. Parabéns. Mas, quem ganhou o jogo foi a professora Tayla novamente. Olha só que sorte nós estamos, crianças. Muito bem. Que bom se vocês torceram para o nosso time aqui, ok, crianças? Agora deem uma olhadinha aí na telinha de vocês. Muito bem, crianças. Então agora vejam aí. Agora a Maria e a Juliana estão jogando o jogo número oculto. Observem as fichas que cada menina tirou. Olhem lá. Então a ficha da Maria e da Juliana. Veja como cada menina marcou. Quem ganhou essa rodada? Então vamos ver lá, crianças. A Maria, ela tem o número 44, então ela colocou 2 flechinhas para cima, 2 flechinhas para a direita e 2 flechinhas para baixo. Então ela encontrou o número 42. Ótimo. E a Juliana? Ela iniciou no número 56. Vejam o que ela fez, crianças. Olhem a cartinha dela. Ela tinha 2 flechinhas para baixo, 2 para a esquerda, 1 para cima e a próxima flechinha dela é para onde? Para a direita. Mas olha só o que ela fez, crianças. Ela colocou 1 para a esquerda e depois colocou outra para baixo. Mais 1 para baixo, professora Alana. E ela encontrou o número 89? Isso mesmo, professora. Ganha quem encontrar o número oculto maior, lembram? Mas quem ganhou esse jogo? Foi a Juliana que encontrou o número maior? Não, a Maria ganhou essa rodada. Por quê? Porque além de encontrar o número maior, precisa acertar as coordenadas. Muito bem, ótimo! Olha só, elas continuaram jogando, professora. Observem os números ocultos agora que cada uma encontrou. A Maria encontrou o número 36. Vejam só, o número 36 e a escrita dele, crianças. E a Juliana encontrou o número 63. Isso mesmo, vejam lá como nós escrevemos o número 63, crianças. Muito bem. E agora? Quem marcou o maior número? Vocês já sabem responder para a professora? Observe e comparem os números. Olha, se você respondeu Juliana, parabéns, muito bem. Mas observem, crianças, o que esses números têm em comum? Os algarismos são iguais. Eu tenho ali o 13 e o 6. Então, vamos observar ali como nós diferenciamos eles. Então, vejam lá, eu tenho o número 36. Quantas dezenas eu tenho no número 36, professora Alana? 3 dezenas? Isso, olhem lá. 1, 2, 3. Perfeito. E quantas unidades, professora? Será que são 6 unidades? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Formamos ali o número 36.
Ótimo, agora observem o número 63. Os algarismos são os mesmos. O que diferencia são as ordens que eles estão ocupando, não é mesmo, professora Alana? Isso mesmo, professora Taira. Muito bem. Então, veja lá. Quantas dezenas nós temos aqui no número 63, professora? Será que são 6 dezenas? Sim, 6 dezenas. Então, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E quantas unidades? Só 3 unidades? Só 3, professora. 1, 2, 3. Então, aí nós conseguimos observar, crianças, a diferença aí quando são os mesmos algarismos, mas eles estão em ordens diferentes. Conseguiram observar, crianças? Que bom! Muito bem, crianças. Então, agora observem os números que elas encontraram novamente. A Maria encontrou o número 84. E a Juliana, qual foi o número, professora? A Juliana encontrou o número 51. Muito bem. E agora, observando esses números, crianças, quem marcou o maior número? Olha só. Se você respondeu a Maria, parabéns. Acertou, crianças. Então, observando ali, nós podemos observar ali no quadro numérico também a posição dos números. O número 51, ele está acima do número 84, não é mesmo? Ele possui apenas 5 dezenas, enquanto o 84, ele possui 8 dezenas. Ótimo, crianças. Muito bem. Então, agora, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Muito bem, crianças. Então, vamos ver como ficou ali com o material dourado esse número? Então, vejam lá na telinha de vocês, crianças. Vejam só, o número 84. Quantas dezenas nós temos, professora? 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. E quantas unidades, professora? Será que são 4 unidades? 1, 2, 3, 4. Perfeito. Então, vejam só como o número 84 foi representado com o material dourado, crianças. E agora o número 51. Quantas dezenas nós temos, professora? 5 dezenas. Então, vejam lá, crianças. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. E quantas unidades? 1 unidade. 1 unidade. Vejam só como o número 51 foi representado com o material dourado, crianças. Muito bem. Conseguiram compreender aí em casa? Ótimo. Então, hoje nós vimos bastante números, não é mesmo? Muito bem. Então, vamos ver lá o que nós aprendemos hoje? Olhem aí na telinha. Então, hoje nós lemos, escrevemos e comparamos os números. Vivenciamos um jogo que nos permitiu ler e comparar os números. Muito bem, crianças. Tudo isso para nós atingir o nosso objetivo, que foi ler, escrever e comparar números de até 2 ordens pela compreensão das características do sistema de numeração decimal. Muito bem. Que bom. Então, hoje nós trabalhamos novamente o quadro numérico. Então, vocês já estão craques aí em casa, não é mesmo? Que bom, crianças. Então, parabéns pelo esforço de vocês, não é mesmo, professora Ana? Isso mesmo. Continuem se esforçando, crianças, que vocês vão aprender muito. Então, a nossa aula já vai ficando por aqui, professora. Então, um grande beijo, crianças. E tchau, até a tchau. próxima. Até a próxima. Vem aí, língua portuguesa. Oi, galerinha aí de casa! Tudo bem com vocês? Estão animados para a nossa segunda aula? Conseguiram fazer assim um exercício para relaxar a boca, a língua? Porque eu tenho certeza que na aula anterior todo mundo ficou com a língua travada, enrolada aí em casa, não foi? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês já estão com o ambiente e materiais organizados? Então vamos lá. Os objetivos para a nossa aula de hoje são esses que vocês estão vendo aí na telinha. Apreciar a história lida pela professora, a fábula A Raposa e a Cegonha. Compreender o encadeamento dos fatos narrados, atribuindo sentido à história. Identificar a moral da fábula. Nós vamos começar a nossa aula com um quebra-cabeça. Só que hoje a gente vai fazer um movimento inverso.
Ao invés de montar o quebra-cabeça, nós vamos desmontar. E embaixo de cada um deles tem uma imagem que vai contar um pouco sobre a nossa aula de hoje. Vamos ver se vocês me ajudam a descobrir quem é que vai aparecer. Vamos retirar a primeira peça. Apareceu ali uma patinha, alguns pelos, olha, um animal com o corpo coberto por pelos. E desse lado aqui, quase não revelou muita coisa, não é mesmo? O que é que vocês estão vendo ali? Estão me dizendo que é um pé? Vamos continuar abrindo então. Olha lá, revelou uma orelha pontudinha, mais um pedacinho ali da carinha do nosso bichinho. E aqui, tem um pescoço fino, comprido, mas não é uma girafa. Vamos continuar observando. Olha lá, revelou mais a outra metade do corpinho, um rabinho. Vocês já sabem qual animal é? Estão muito ligadinhos mesmo. Olhem o outro animalzinho. Apareceu ali asa, pena. E vocês estavam certos, era um pé mesmo. Como vocês já descobriram os nossos animais, então vamos revelar. É a raposa e a cegonha, as duas personagens principais da nossa história de hoje. Chegou então a hora da história. Acompanhem aí em casa a leitura realizada pela professora. Fábula: A Raposa e a Cegonha. A raposa e a cegonha viviam na floresta. Volta e meia se encontravam pela mata. Elas eram amigas, porém a danada da raposa estava sempre disposta a pregar peças nos outros animais. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Minha querida amiga cegonha, venha jantar em minha casa esta noite. Vou preparar uma refeição deliciosa para nós. O fim da tarde se aproximava e já começava a escurecer. Então, a cegonha foi se dirigindo até a casa da raposa. Quanto mais se aproximava, sentia um cheiro bom, um cheirinho de comida que animava e empolgava a grande ave. Ao avistar a cegonha, a espertalhona correu recebê-la dizendo: vai entrando, sente-se aqui que já vou servir nossa refeição. Enquanto esperava, o cheiro ficava mais forte. Ao ver a raposa trazendo a comida, a cegonha exclamou: o cheiro está ótimo. Quando sentaram à mesa, a raposa, querendo pregar uma peça na amiga, serviu uma linda sopa num prato raso. É claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem problemas, mas a coitada da amiga, com seu bico comprido, não conseguiu tomar uma só gota. Vendo isso, a raposa fingiu estar preocupada com a companheira e perguntou: querida, a sopa está de lamber os beiços, mas você nem provou. Não está do seu agrado? A cegonha estava morrendo de fome, mas nada respondeu. Quando já estava saindo para ir embora, disse: agradeço tamanha gentileza e faço questão de retribuir o jantar amanhã em minha casa. A esperta e danada raposa estava muito animada, pois a cegonha tinha fama de ótima cozinheira e o cheiro do jantar já tomava conta da floresta. Chegou no horário combinado, já foi se sentando à mesa e logo dizendo: estou faminta e curiosa, pois todos dizem que você é ótima cozinheira. Quero ver quais delícias irá me servir. A cegonha então respondeu: fiz uma sopa deliciosa assim como você. Já vou servir. A ave, triste e magoada,
serviu a refeição numa jarra alta e de gargalo bem estreito, onde podia beber sem problema e sem dificuldade. Já para a raposa, restou apenas lamber as gotinhas que tinham escorrido pelo lado de fora do jarro. Logo, a raposa foi embora, e enquanto caminhava faminta pela mata, murmurava: "Não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas eu fui grosseira com ela primeiro." E então, crianças, prestaram bem atenção na nossa história? Observaram bem, ficaram atentos aí às ações da raposa e da cegonha? Nós já vamos analisar um pouco mais essa história. Antes, quero mostrar para vocês as características do gênero textual fábula, para quando vocês estiverem lendo lá o texto e observarem essas características, vocês já vão, opa, aí é uma fábula. Por quê? As fábulas são narrativas curtas, não são textos muito grandes. Os personagens são animais. Os animais falam nas fábulas e, além de falar, eles também assumem outras características humanas. Eles andam utilizando às vezes 2 patas só, sendo que no caso eles precisariam das 4. Ali na nossa fábula, os 2 animais cozinhavam, que também é uma característica nossa, né, humana, e eles então cozinharam ali na história. Então, os animais, eles falam e eles também apresentam algumas características humanas. Apresentam moral no final do texto. Sempre uma fábula traz uma moral, e essa moral é uma reflexão de valores humanos. Mas, prof, como assim reflexão de valores humanos? Nós vamos discutir, a partir da fábula, aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Agora, então, nós vamos discutir a respeito da moral da fábula A Raposa e a Cegonha. Vocês se lembram primeiro ali no comecinho do texto quais eram as características da raposa? O que ela gostava de fazer? Ela gostava de aprontar, não é mesmo? Aprontava com os animais da floresta, pregava peças nos outros bichos, fazia brincadeiras. Talvez lá na cabecinha da raposa isso para ela não fosse problema, fosse mesmo uma brincadeira. Mas os outros animais poderiam não ficar bem com isso que ela fazia, não é mesmo? Poderiam se sentir tristes, ofendidos, magoados, e ela, sem pensar e sem prestar atenção nos seus amigos, acabava fazendo isso. Ela então chamou a cegonha para jantar, não foi? E serviu a comida num prato bem rasinho, sabendo que a sua amiga não ia conseguir comer. Vocês acharam essa atitude correta? O que vocês acham? Que foi certo, que foi errado? Foi errado, não é mesmo? Por mais que ela estivesse pensando em brincar com a cegonha, ela deveria ter pedido desculpas e depois servido o jantar num recipiente que a cegonha conseguisse se alimentar e não precisasse ir embora com fome. Mas a cegonha, bem espertalhona também, já pensou na hora de ir embora: eu vou retribuir isso que a raposa fez comigo. Vou chamá-la para jantar na minha casa amanhã e vou fazer a mesma coisa. E foi isso que ela fez, não é mesmo? Chamou a raposa para jantar em sua casa e aí foi lá e serviu a sopa numa jarra alta, com o gargalo bem fininho e comprido. Não tinha como a raposa se alimentar. Nós podemos dizer que a cegonha fez algo que ali no nosso dia a dia, popularmente, nós falamos pagou na mesma moeda. E aí a raposa foi embora triste, não é mesmo? Mas ela se arrependeu, percebeu que tinha errado com a amiga primeiro, lá no início, no jantar. Vocês acham então que a atitude correta foi da raposa ou foi da cegonha? Eu acho que está meio dividido as opiniões aí em casa.
Mas se nós pararmos para pensar, nenhuma das duas teve uma atitude correta. A raposa, porque quis fazer essa brincadeira, deixou a amiga com fome. E a cegonha, porque então tratou do mesmo jeito a amiga. Ela não deveria ter feito isso. Deveria ter relevado, feito um jantar delicioso, ó, saciado a amiguinha, para ela ver como deveria tratar os seus amigos, não é mesmo? Que lição nós podemos tirar então dessa história? Que nós não devemos tratar os outros mal, não devemos fazer coisas ruins para os outros, porque eles também poderão fazer conosco. Então, não faça lá com o seu amiguinho, não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Essa é a nossa moral. Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Não é mesmo? Não trate o seu amiguinho mal para que depois ele também não te trate mal. Certo, crianças? Guardem bem, então, aí na cabecinha de vocês a moral da nossa história, da nossa fábula. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês aqui na mesa para que nós possamos organizar os fatos da história. Vocês prestaram bem atenção? Organizar os fatos é importante para que, se vocês precisarem reescrever a história, vocês tenham essa ordem, essa sequência em que a história aconteceu. Se mais assim lá para frente, nos próximos anos, a professora pedir um resumo da história, é através dessa organização dos fatos que vocês vão conseguir construir o resumo. Então, me ajudem a organizar os fatos da nossa fábula. Como é que a fábula começou? Com a raposa indo embora triste? Com a cegonha indo embora com fome? Não, isso mesmo. Começou com a raposa convidando a cegonha para um jantar. Vamos ver se vocês me ajudam a encontrar onde está esse fato. Só pôde lamber as gotinhas, não, triste e faminta. Serviu a sopa num prato raso, foi embora. Serviu a sopa em uma jarra, a cegonha não conseguiu comer. A raposa convidou a cegonha para jantar em sua casa. Esse é o primeiro fato, não é, crianças? Então, vamos colocar ele aqui no início da nossa organização. E depois, o que é que aconteceu? Foi a raposa que serviu o jantar. E ela serviu como? Num prato raso. Vamos encontrar onde está essa frase. Olhem bem aí em casa. Já conseguiram encontrar? Mostrem com o dedinho então lá na tela. Isso mesmo. Serviu a sopa em um prato raso. E agora, nós estamos resumindo, não se esqueçam. A cegonha, ela foi embora, não é mesmo? E como que ela foi embora? Bem alegre, bem contente? A cegonha não conseguiu comer, isso mesmo. Então, por não conseguir comer, ela foi embora triste e faminta, mas quis retribuir o jantar, né? Triste e faminta, quis retribuir o jantar. E aí, quando a raposa chegou lá, toda animada, achou que ia comer muito bem, que a cegonha tinha preparado muitas delícias para ela, o que é que a cegonha fez? Fez uma sopa também, não é mesmo? E serviu em qual recipiente? Na jarra, isso mesmo. Serviu a sopa, olha só, tá aqui esse fato. Serviu a sopa em uma jarra alta e de gargalo bem estreito. E daí a raposa conseguiu comer? Não, né? O que restou para a raposa? Vamos encontrar aqui na mesa? Só pôde lamber as gotinhas que escorreram por fora da jarra. E para terminar, então, né, a nossa ordem aqui dos fatos,
A raposa foi embora faminta, mas arrependida. Ela se arrependeu de ter feito aquela brincadeira com a amiga e daí do que aconteceu com ela, não é mesmo? Agora que vocês já me ajudaram a organizar a história, nós vamos fazer outra atividade. Me acompanhem aqui na telinha. Vocês aí em casa serão os nossos detetives. Vocês irão buscar as informações no texto. Um pedacinho do texto, um trecho do texto vai aparecer aí na tela. E eu vou pedir para que vocês encontrem alguma informação. E aí, com o seu dedinho, você vai colocar o dedinho lá na tela. Não muito forte, assim pertinho, bem de leve. Porque os dedinhos de vocês são mágicos. E aí, quando vocês aproximarem os dedinhos mágicos lá da tela, a resposta vai mudar de cor lá no texto. Vamos começar então? Observem esse trecho agora. A minha pergunta para vocês é: onde essa história se passa? Onde ela acontece? A raposa e a cegonha viviam na floresta. Volta e meia se encontravam pela mata. Elas eram amigas, porém a danada da raposa estava sempre disposta a pregar peças nos outros animais. Onde que essa história aconteceu? Onde ela se passou, vocês já sabem? Já colocaram o dedinho mágico na tela? Então vamos conferir. Tadã! Quem colocou o dedinho lá na floresta? Acertou muito bem, a história aconteceu lá na floresta. Vamos para a próxima pergunta. Se tratando de um jantar, como a cegonha soube que era hora de ir até a casa da raposa? Ela colocou o relógio para despertar lá, será? Passou um amigo dizendo: "Ô cegonha, tá na hora de jantar." Será que foi assim? Vamos ver se vocês encontram no texto então. O fim da tarde se aproximava e já começava a escurecer. Então, a cegonha foi se dirigindo até a casa da raposa. Jantar. Quando será que é o horário de jantar? Bem cedinho, no meio do dia, no meio da tarde, mais à noite? Já colocaram o dedinho mágico lá na telinha? Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem para quem colocou o dedinho lá na palavra escurecer. Já estava ficando escuro, né? Já estava chegando a noite. Era então o horário de ir jantar. A próxima pergunta para vocês. Onde podemos identificar o recipiente em que a raposa serviu o jantar? Onde que a raposa serviu o jantar? Tenho certeza que vocês lembram. Quando sentaram à mesa, a raposa, querendo pregar uma peça na amiga, serviu uma linda sopa num prato raso. Eu acho que vocês vão precisar de 2 dedinhos aí em casa. Colocaram os dedinhos, vamos conferir. Num prato raso. Muito bem, crianças, o que não deixou, né, o que não possibilitou a cegonha se alimentar. Próxima pergunta. Agora nós queremos saber onde a cegonha serviu o jantar. Onde podemos identificar o recipiente em que a cegonha serviu o jantar? A ave triste e magoada serviu a refeição numa jarra alta e de gargalo bem estreito, onde podia beber sem problema e sem dificuldade. Olhem só, esse recipiente tem algumas características, é mesmo. Acho que vai precisar de mais de um dedinho, não é mesmo? Mas vocês já encontraram? Então vamos conferir. Isso mesmo, foi numa jarra alta e de gargalo bem estreito, onde ela pôde comer sem problemas. E agora, para terminarmos, em que trecho podemos observar o arrependimento da raposa?
Logo, a raposa foi embora e, enquanto caminhava faminta pela mata, murmurava: não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas eu fui grosseira com ela primeiro. Dedinho na tela e... tchanã! Isso mesmo, onde ela reconhece: eu fui grosseira com ela primeiro. E agora, para nós terminarmos a nossa aula, vamos fazer uma atividade que vocês têm aí em casa, no material que vocês levaram da escola. Nós temos algumas perguntas e algumas respostas e vamos ter que ligar as perguntas até as respostas. De um lado vocês têm uma coluna com perguntas e do outro lado uma coluna com respostas. Aqui a professora tem algumas flechas coloridas e vocês aí em casa podem utilizar lápis de cor. Vamos começar então. A nossa primeira pergunta é: onde a história acontece? Vocês acabaram de localizar com os dedinhos mágicos. Vocês me disseram que a história acontece na floresta. Aqui está então a nossa resposta. Olhem a pergunta: onde a história acontece? A flechinha vai lá na resposta. A história acontece na floresta. Conseguiram localizar no seu material? Próxima pergunta: qual o gênero textual trabalhado na aula de hoje? Qual é esse gênero que tem uma moral, que os personagens são animais? É o gênero textual fábula. Vocês já conseguiram encontrar a resposta? Ah, vocês estão me dizendo que é a terceira, então vamos lá. Primeira resposta, segunda resposta, terceira resposta. Gênero textual fábula. Vamos colocar então a setinha ali. Próxima pergunta: onde a raposa serviu a sopa? A raposa serviu a sopa num prato raso, não é mesmo? E onde que está essa resposta, crianças? Vocês já conseguiram encontrar? A prof só vai trocar a flechinha aqui, que nós precisamos de uma mais curtinha. Aí, mas a resposta é a mesma. Isso mesmo, vocês estão me dizendo que está lá no final. A raposa serviu a sopa num prato raso. E agora, próxima pergunta: quais as principais características do gênero textual fábula? Os animais assumirem características humanas e possuir uma moral. Olha a nossa flechinha aqui. Penúltima pergunta: em qual recipiente a cegonha serviu a sopa? Aqui em cima, a nossa primeira resposta: a cegonha serviu a sopa numa jarra alta e de gargalo estreito. E a nossa última pergunta, também só sobrou uma resposta. Vamos ver se é a correta? Qual a moral desta fábula? Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Conseguiram, crianças, colocar aí todas as respostas alinhadas às perguntas? Joia! Então vamos lá, crianças? Este é um jogo que a professora Samanta vai jogar com a professora Mayra, certo? É de gravuras e de palavras. Então nós temos que corresponder as gravuras com as palavras, tá? Então a professora Samanta vai entregar as cartinhas com as gravuras. E a professora Mayra vai entregar as cartinhas com as palavras. Isso mesmo. Então, vamos lá. 4 cartinhas, prof. Então tá bom. Aqui, 1, 2, 3, 4 para a professora Mayra. E 1, 2, 3, 4 para a professora Samanta, certo? Coloque mais pra cá um pouquinho, prof. Daí a gente, para que as crianças consigam ver bem o jogo, a gente coloca aqui. Certo? Então agora 4 palavrinhas para a professora Mayra, 4 palavrinhas para a professora Samanta. 1, 2, 3, 4 da professora Mayra.
Agora eu vou colocar 4 para a professora Samanta. 1, 2, 3, 4. Isso. Certo? E as que sobraram, professora Mari? O que nós vamos fazer com as cartinhas que sobraram? Conforme vai acabando as cartinhas que estão sobre a mesa e a gente vai achando os pares, a gente vai pegando outra cartinha, vai como comprando a cartinha novamente, ok? Daí nós vamos colocando de novo nas fileirinhas aqui, certo, crianças? Então agora vocês têm que observar esses desenhos que tem e as palavrinhas que estão aqui embaixo, ok? Eu tenho apito, casa, peixe e jacaré. E tenho as palavras coroa, fada, peteca e lobo. Agora, professora Samanta. Professora Samanta tem baleia, dado, goiaba e rádio. E as palavrinhas boné, bala, caju e lixo. Será que deu aqui algum parzinho? Na palavra e no desenho, olhem lá, professora Mayra. Apito, casa, peixe e jacaré. Eu tenho coroa, fada, peteca e lobo. Algum par? Não, né, crianças? Então não deu nem par. Temos que fazer o quê? Comprar mais cartinhas. Isso. Então a professora Samanta vai colocar mais uma cartinha de desenho, a professora Mayra vai colocar uma cartinha de palavrinha, certo? Leão. Agora eu vou colocar aqui na ponta, vamos puxar um pouquinho mais para cá para vocês conseguirem ver, tá? Mais para cá um pouquinho. Ou acho que é melhor pôr aqui embaixo, olha, prof. Então vamos continuar aqui. Põe aqui que fica melhor, que daí as crianças conseguem ver. Isso? Isso. Então agora nós colocamos o desenho do leão e o desenho do apito. Aqui em cima nessas palavras que tem algum leão ou apito? Tem, professora? Ah, tem aqui, ó. Olha o apito aqui, a gravura do apito. Então, professora, Então, se podemos você pega este... Formar já, ó. Vamos deixar do ladinho aqui. Apito. Agora vamos olhar se tem mais alguma palavrinha. Tem alguma palavrinha que combina com o desenho? Não? Então eu vou colocar esse leão aqui em cima. Vamos de novo, professora. Você vai colocar mais 4 cartinhas Vamos ou ver mais aqui. 2 cartinhas. Cabide, a gravura do cabide. Uma gravura do cabide? Então agora eu vou colocar uma palavra. Navio. Colocar Temos navio. mais aqui, mais uma gravurinha. Do sino. Será que temos sino? Não. Não temos Vou colocar a palavra peixe. Tem peixe, prof? Peixe, não? Tem peixe. Tem, olha o peixe aqui. Peixe, peixe. Ai, fizemos então aqui mais um parzinho. Peixe. Então agora vamos colocar essa casinha para cá, este lobo para cá. Vamos colocar o sino aqui em cima, prof? Vamos. Para ir preenchendo o espaço Colocar da o casinha. sino. Então a professora Samanta vai colocar mais um desenho e a professora Mayra vai colocar mais uma palavra. Aqui, a professora vai colocar mais 2 gravuras aqui, ó. 2 gravuras? Isto. Então eu vou colocar 2 palavras. Então tem Suco e xícara. palavra jacaré, olhem lá, crianças, jacaré. E a palavra rádio. Nessas gravuras que a gente tem aqui em cima e aqui embaixo, temos rádio e jacaré? Olha aqui, o que é isso aqui? Um rádio. Ah, então fizemos mais um parzinho. parzinho. Rádio. E tem Acho que temos mais ainda, hein? o jacaré. Ah. Aqui e a palavra jacaré. Jacaré, muito bem. Tá, professora jacaré. Jacaré. Depois, crianças, a gente vai mostrar para vocês esses parzinhos, ok? Agora nós vamos puxar aqui nossos desenhinhos, vamos colocar a xícara aqui em cima, vamos colocar o suco aqui em cima, vamos puxar o cabide aqui pro ladinho. Isso, vamos colocar mais 2 gravurinhas. Aqui. Jabuti e a girafa. Jabuti e girafa. A professora Mayra vai colocar 2 palavras, suco e dado. Tem essas 2 palavras, esses 2 desenhos, aqui a palavra já está. Desenhos, professora, do suco e do dado. Parece que tem aqui, ó. Copinho de suco, ó. Então, Suco. mais um parzinho. Suco. Aí, dado Acho que ainda tem mais dado, ó. Olha aqui. e dado. Palavrinha e a gravura do dado. Vamos colocar o cabide aqui em cima e a girafa também. Mais 2 figurinhas, professora? Mais 2. A pera e o avião. Palavrinhas, pera e sino.
Tem pera e sino? Olha, a professora Samanta acabou de colocar pera aqui. Ó, pera, tá vendo? Mais um parzinho nós fizemos. E agora sino. Ó, o desenho Sino do também. sino e a palavra sino. Uhum. Então, vamos colocar o avião aqui em cima. E vamos de novo mais 2 palavrinhas e 2 desenhos. Vamos ver mais 2 aqui. Cavalo e fada. Então, nós temos aqui a palavra avião e a palavra cabide. Tem desenho de avião e cabide aqui em cima, crianças? Tem, né? Olha aqui, avião e a palavra avião. Fizemos um parzinho. Muito bem. E temos também cabide, ó. Cabide. Cabide, a palavrinha é a figura. Vamos colocar a fada aqui em cima, o cavalo também, o jabuti ainda continua lá embaixo. Vamos lá, professora, 2 desenhos. Mais 2 desenhos. A coroa e o lixo. Olha, então, professora, não vai precisar colocar 2 palavrinhas, porque já tem essas ali. A palavra coroa está aqui na ponta. Então, coroa, Vamos. coroa. Muito bem, mais um parzinho. Coroa, Lixo, lixo também aqui, lixo. mais um parzinho. certo? Vamos subir aqui o nosso amigo jabuti. Mais 2, professora. Vamos ver, então, caju e bala. Não vamos precisar também colocar, porque olhem aqui, crianças, a palavra bala já está aqui. E a palavra caju também já Olha está aqui, aqui. deixa a professora Samanta tirar aqui o parzinho da bala. E já temos o caju aqui, ó. Estão vendo? Caju. Mais 2 gravuras para Mais 2? Deixa eu colocar aqui. Olha aqui o boné. Onde que a professora Samanta colocou a palavrinha boné aqui, a gravura? Do lado da palavrinha, viram? A professora já vai tirar aqui esse aqui, então. Que já formou. Parzinho. E o desenho do lobo com a Também palavra tá aqui, lobo ó. também já formou. Já formou mais uma. Então agora a professora Mayra vai pôr umas palavrinhas, porque tem bastante desenho na mesa, tá? Olhem lá. Palavra baleia. Tem o desenho da baleia aí na mesa, crianças? Tem, né? Olha aqui, já formou um par. Baleia. Baleia. Muito bem. Outra palavrinha, goiaba. Tem o desenho da goiaba aí na mesa? Olha a goiaba aqui. Mais um parzinho com a goiaba. Vamos puxar a fada, a girafa e o jabuti. Próximo, cavalo. Tem cavalo aí na mesa? Tem, né? Aqui do ladinho da xícara. Cavalo. Tem a palavra, o desenho da xícara? Isso, temos a xícara também, a primeira figura aqui. Tem o jabuti? Temos o jabuti aqui, ó. A última gravurinha é o jabuti. Olha, professora, nós esquecemos que também tem aqui o desenho da fada com a palavra fada. Olha aí, fez mais um parzinho. Mais um parzinho. Agora eu vou Joia. colocar outra palavrinha. Casa. Tem a palavra casa aqui? Do desenho da casa? Essa do meio? Olha Isso aqui. mesmo. Do E a meio palavra aqui. casa. Casa. Agora aqui. Desenho do leão. Tem o desenho do leão? Temos o leão? Olha o leão aqui. Leão. Ótimo. E a professora Mayra está com a última palavrinha, que é a girafa. Temos o desenho da girafa? Sim, olha aqui o desenho da girafa. Muito bem. E agora nós temos aqui, ó, as 2 últimas gravuras. Olha aqui. Deu certo aqui, professora Mayra? Nosso Peteca joguinho? e navio. Então agora, crianças, a professora vai colocar para vocês poderem ver a palavra com o desenho, certo? Como a gente já está acostumado a fazer a brincadeira de pareamento. Olhem lá. A professora Samanta vai me alcançando e nós vamos lendo assim os grupinhos de palavras que vocês ajudaram a gente a achar. Certo? Vamos ver aqui com a professora Mayra. Olhem aqui. Girafa e a palavra girafa. Certo? Peteca e a palavra peteca. Navio e a palavra navio. Muito bem, fizemos um joguinho de 3. Agora, né, 6 pecinhas. Mais
Aqui. Lobo. Vamos mais um. E esse aqui, crianças? Baleia. Isso mesmo. Esse aqui, crianças? Goiaba. Isso. Agora vou dificultar. E essa palavra aqui, crianças? Vamos lá, primeiro ano, segundo ano. O que está escrito? Não vou mostrar o desenho ainda. Muito bem, cavalo. Isso. Vamos próxima, prof. Vamos lá, vou dificultar de novo. Opa! Professora Maika dificulta, ainda mostrou o desenho? O que está escrito aqui, crianças? Xícara, isso mesmo. Vou colocar só a palavra primeiro. Vamos ver lá. Que palavra é essa, crianças? Sino. Olha lá. Muito bem. Vamos mais uma palavrinha, professora, para ver se eles sabem ler? Olhem lá, crianças. Que palavra é essa? Vamos lá, segundo ano, terceiro ano, primeiro ano. Vamos lá, vamos ver quem que vai ganhar agora. Quem que vai ser que vai ler rapidinho, professora Mayra? Você vai ser do primeiro, você vai ser do segundo, você vai ser do terceiro ano? Isto, cabide muito bem aí. Todas as turminhas conseguiram ler. Parabéns. Mais um, prof. Vamos lá. Opa, só a palavra. Desenho não. O que está escrito aí, terceiro ano? Só os alunos do terceiro. Primeiro ano, segundo ano não pode contar. Avião. Isto mesmo. Avião. Agora uma palavrinha para os alunos do segundo ano. Lá, segundo ano, o que está escrito? Coroa. Muito bem. Coroa da princesa, do príncipe, do rei. Agora, primeiro aninho. O que está escrito aqui? Lixo. Isto mesmo, lixo. Tem mais palavrinha, professora Samanta? Tem mais palavrinha. Uhum. Terceiro ano. É esta palavrinha aqui. Jabuti. Isto mesmo. Tem mais alguma, prof? Tem mais palavrinhas. Tem mais palavrinha? Nossa, tem bastante palavrinha, né? Bastante. Vamos lá, vou dar essa daqui para o primeiro ano. Opa, palavrinha. Lá, criançada. Bala. Muito bem. Já viram o desenho, né? A professora Mayra mostrou o desenho. Esse aqui, crianças. Palavrinha. Segundo ano. Fada. Vamos fazer uma frase da fada. A fada é bonita, isto mesmo. A fada faz mágica. Muito bem, crianças. Mais uma só? Essa palavrinha, crianças, para nós terminarmos. Caju. Muito bem, crianças. O que o caju é? É uma fruta. Muito bem. Gostaram de brincar? Gostou de brincar? Ah, eu gostei, professora Mayra. Estava bem divertido. Obrigada pelo convite.